Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamruta Varshinim Bhagavatim Ashtadhyashadyayini Ambatvam Anusandadami Bhagavat Gite Bhavadveshini Mukhan Karuchi Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Krupatamaham Vande Paramananda Madhavam Om Shanti Shanti Shanti. Um pouco antes de vocês chegarem, a gente estava fazendo uma atividade. A gente estava entoando a Bhagavad Gita inteira. 3 horas cantando direto. E por quê? Porque hoje é a celebração de uma data especial. Hoje é o aniversário da Bhagavad Gita. Todos já ouviram falar de Bhagavad Gita ou não? Bhagavad Gita é uma escritura sagrada e oriental. Ela é originária da Índia. E ela tem mais de 5.000 anos. Então hoje é o aniversário dela. E aí vocês vão falar, um livro tem aniversário? E aí eu vou falar, não é um livro. Essa é uma percepção da uma visão oriental sobre escrituras sagradas. Não importa se é Gita, se é, não importa qual é a escritura. Qualquer escritura sagrada, seja a Bíblia, o Gita, o Corão, é a presença de Deus. Tanto que, por exemplo, aqui a gente não tem esse hábito, essa cultura, mas é só compartilhando a cultura. Uma escritura sagrada, as pessoas jamais vão colocá-la no chão. Jamais. Porque é considerado uma falta de respeito. Até aqui, por exemplo, a gente vai ler uma escritura ou um livro sagrado, a gente nunca põe ele direto no chão. Ele vai ter uma almofadinha para a gente pôr ou um lugar elevado, como sinal de respeito. Por exemplo, as pessoas que têm mais essa conexão, os indianos, quando eles vão viajar para outros lugares, eles nunca levam, uma escritura sagrada na mala para despachar. Eles levam com eles. E duas escrituras na Índia têm aniversário, que é a Bhagavad Gita e o Bhagavatam. O Bhagavatam é que descreve as glórias e a vida de Krishna. Então é celebrado. E quando, quando a Gita nasceu? Ela nasceu quando ela foi narrada. Então a Bhagavad Gita é uma escritura sagrada, ela é pequena, ela tem 700 versos. E ela é parte de uma grande escritura chamada Mahabharata. E essa escritura é a escritura mais extensa que existe na criação até hoje. Ela tem 100.000 versos. E é dito que o que existe nessa escritura é a base de todas as leis, de todos os valores, de todos os princípios, de todas as regras, de todos os caminhos, de todas as áreas que existem no mundo. É dito que o princípio de regência desse mundo veio a partir desse Mahabharata, dessa escritura. Então, Gita é só um pedacinho desse Mahabharata. Mahabharata é a história de uma dinastia inteira. Gerações
e gerações dessa mesma dinastia. E a Gita é um pedacinho dessa dinastia onde ela estava em desequilíbrio. E nessa parte da Gita é referente à guerra dessa dinastia. Claro, é muito longo, em poucos minutos, falar de 100 mil versos. Mas nessa tradição da dinastia, uma princesa, que era para ser herdeira, ela teve dois filhos, que seriam os herdeiros, porque o marido, o rei, tinha morrido. Então, esses dois filhos um era chamado Pandu e o outro era chamado Dhritarashtra. O mais velho, que deveria ser o herdeiro, Dhritarashtra, nasceu cego. E Pandu, que era o mais jovem, o mais forte, era o que cuidava, depois cresceram, é o que cuidava do reino, porque o cego não podia fazer nada. E aí, Pandu teve 5 filhos. E de Pandu, os filhos eram chamados de Pandavas. E Dhritarashtra, que era o rei cego, teve só 100 filhos. Só 100. Então, Dhritarashtra, como o rei, por ser o mais velho, foi morar no palácio com os filhos, com todo o luxo, com toda comodidade, com tudo, poder. E por ser cego, e o que acontece? A esposa dele, num chamado companheirismo, ela falou: se meu marido é cego, eu também não posso enxergar. Então ela pôs uma venda no olho dela e ficou cega. Não olhava. Então imagina esses 100 filhos crescendo sem o olhar dos pais, com todo o poder, com todo o dinheiro, com tudo que podia fazer. Ou seja, era um caos. E Pandu foi morar com a esposa na floresta. Eles viviam com os sábios, com os rishis, e essas crianças aprenderam, cresceram nessa cultura. Primeiro vivendo com o meio ambiente na floresta e aprenderam tudo sobre a vida, sobre a honestidade, sobre espiritualidade, sobre valores, sobre tudo. Mas o que acontece? Pandu morreu jovem. Ele morreu. E aí, essas crianças estavam órfãs e eram da mesma família. E o que aconteceu? Eles foram morar no palácio. Até então, só tinha esses 100 filhos e eles eram a única referência. Eles torturavam o povo, eles faziam tudo, sem nenhuma restrição à disciplina. E aí, quando chegaram esses 5 órfãos, os Pandavas, no castelo, primeiro, isso trouxe um incômodo indescritível para os Kauravas. Porque agora as pessoas começaram a gostar deles, começaram a respeitá-los, começaram a segui-los. Todo mundo gostava deles e começaram a perceber, agora, porque eles perceberam uma outra referência, eles começaram a ver que os Kauravas eram terríveis. E começaram a não valorizar tanto. E isso incomodou extremamente os Kauravas. E eles viviam no mesmo palácio. E aí, com isso, começou uma intriga. Desde pequenos, eles não suportavam os Pandavas. E tentaram matá-los e eliminá-los a vida inteira. Envenenavam as crianças, arrumavam armadilhas e assim, depois de mais velhos tentarem incendiar a casa onde eles moravam, o tempo inteiro era como nós vamos eliminar esse problema das nossas vidas. Mas na verdade, quem era o problema? O rei cego e os filhos.
Então, porque o rei era cego, o filho mais velho dele, que era chamado Duryodhana, cada nome tem um significado. Era o que tomava conta de tudo. E o rei, além de ser cego, ele não tinha coragem ou força para dizer não. Então, Duryodhana cresceu extremamente mal, com desejos negativos e com muito poder. Ele era praticamente incontrolável. E a história vai seguindo. E aí o que acontece? Chegou um momento, os Pandavas foram eliminados do palácio. Eles conseguiram através de um jogo de azar, era um jogo de dados. Fizeram um monte de coisa errada, mexeram tudo e fizeram com que os Pandavas ficassem 14 anos exilados, vivendo na floresta. E depois, quando eles voltaram desses 14 anos, cumpriram o que eles tinham prometido e quando eles voltaram, eles pediram: eu não quero mais o palácio, mas eu quero um pedacinho de terra para morar em paz. E era tanto ódio e nem um pedacinho de terra eles ganharam. E aí chegou um momento que eles falaram: a gente está tentando, desde que a gente veio para cá, fazer paz, acordo, ficar em paz nessa família, mas o que a gente está fazendo não é mais paz, é ignorância. E o que a gente está fazendo não é só para a gente está, agora, dessa maneira, a gente está estragando toda a dinastia que vai seguir. Se a gente não faz nada e continua no poder esses seres malignos, o que vai ser do meu filho, do meu neto, do meu bisneto ou de todo esse povo? Vai continuar nesse estado de tortura. Então, a única maneira é guerra. Se eles não ouvem, se eles não querem acordo, se eles não querem paz, se eles não querem nada, eles vão ter que sair à força. E é assim que começa a guerra. E é dito que essa guerra aconteceu. Não é só uma historinha. Essa guerra aconteceu. E ela foi a maior batalha que existiu nesse planeta até hoje, do Mahabharata. A gente não é para entrar em dados históricos, mas essa guerra, essa reunião desses dois lados do campo de batalha, eles se reuniram para lutar. Então estava um de frente para o outro, encostado, e todo o exército deles espalhado. De raio, era um círculo que formou. O raio desse círculo era 80 quilômetros de pessoas. Mas essas historinhas, na verdade, todas as escrituras, os mestres falam que ela possuem vários níveis de compreensão. O nível mais externo é um nível histórico. Ah, é legal, Jesus viveu na Galileia, ele morou nessa casa, foi nesse ano ou nesse ano, ou isso ou aquilo, ele veio dessa família, esse é um ponto. O outro ponto é os personagens, Maria Madalena, ou Krishna, ou Duryodhana. E aí esses níveis de compreensão das escrituras vai se aprofundando. Para que serve tudo isso? Essa história inteira serve para quê? Para eu ficar lembrando ou lendo e sabendo a história, ou é para eu aprender algo na minha vida, ou para associar que isso tem a ver algo com o que eu faço, que eu vivo, ou que até mesmo isso que aconteceu há 2.000 anos atrás, ou 5.000 anos atrás, tem uma relação com a minha vida. E é isso que os mestres espirituais, especialmente nossos mestres, ensinam. A escritura tem que trazer alguma mensagem para a sua vida. A escritura sagrada tem que te fazer despertar para algo que você precisa mudar e você precisa fazer. E o Mahabharata e a Bhagavad Gita não é diferente. Essa história toda até chegar na guerra é a história das nossas vidas.
A gente também vive isso. Os pandasvas representam a nossa consciência elevada, as qualidades positivas, nossos valores. A gente tem isso ou não? E por que isso tem a ver com floresta? Porque é um lugar de tranquilidade, de paz, de energia elevada, de harmonia, até o homem, até onde o homem não chega. E aí, o que acontece? Pandu, o Pandu representa o intelecto, o pai deles, a inteligência, o discernimento. Então, quando a gente usa o nosso intelecto, que é o instrumento mais elevado nosso de vida nesse mundo, o intelecto é o que difere nós dos animais. O usar o discernimento, a inteligência, isso é bom para mim, isso não é bom, eu devo fazer isso e não devo, é o que caracteriza o ser humano. E é por isso, se a gente usar o discernimento e o intelecto, a gente vai viver na floresta, a gente vai viver em paz. A gente vai viver porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Na grande, na maior parte do tempo a gente sabe. Só que a gente prefere não enxergar ou prefere não saber. Mas a gente sabe. E quando você faz algo que não é certo e você sabe, ninguém pode saber, mas lá dentro você não sabe. Você disfarçou, fingiu que não sabia e você fez algo errado. Dá para disfarçar dentro de você isso? Não. Sua consciência vai pesar. Você vai ficar incomodado com aquilo. Então, o que significa o Pandu morreu? Significa que nós, em alguma parte da nossa existência, deixamos de usar o intelecto, discernimento e saber para o porquê viver, para onde seguir e como viver. Nosso intelecto morreu. E por nosso intelecto ter morrido, o Pandu, nós fomos morar com quem? Para onde foi nossa consciência? Para o palácio, para a cidade. Floresta é um lugar de paz, de equilíbrio, de serenidade, de harmonia. E palácio representa o quê? Hum? Ganância, luxo, extroversão, um monte de desejos. Sim ou não? Materialismo, possessividade e confusão. Porque quando a gente vive com essas qualidades, Kauravas. Então, porque a gente deixou, o nosso intelecto morreu em algum momento. Quantas vezes a gente nos pergunta, por que eu vim parar nesse caos? Por que minha vida está nesse estado de ponta cabeça agora? Por que tudo parece dar errado? Por que isso? Porque o Pandu morreu, a gente enterrou o coitado do Pandu. E a gente começou a viver sob a liderança de quem? Chamada oral. Qual era o nome do outro rei? Duryodhana é o filho. Dhritarashtra. Dhruta significa que segura. E Rashtra significa o reino. Dentro de nós, quem controla e quem domina o nosso reino, que é a nossa vida? Hã? Não é o ego, a mente. E como era Dhritarashtra? Qual era a característica dele? Cego. O intelecto e a mente têm funções. O intelecto deveria dominar, o intelecto deveria guiar e a mente deveria obedecer. Mas quando o intelecto não está presente, quem domina? A mente, e a mente é cega. Ela não enxerga. Segundo as escrituras, o que é mente? A mente é uma máquina de desejo. A mente é um fluxo contínuo de pensamentos. A mente não para nem no passado, nem no presente. Ela está ou no passado ou no futuro. A mente só se baseia em experiências passadas. Então, deixando o intelecto de lado, a gente foi morar no palácio, porque a mente começou a governar a gente.
E aí a nossa vida se tornou extrovertida, cheia de expectativa, cheia de apego, cheia de frustração. Se a gente parar para pensar e olhar para dentro de nós, muito tempo a gente está nesse palácio, sim ou não? E as qualidades estão lá positivas, os pândavas estão morando lá. Mas olha a proporção: 5 para 100. E o que significa isso? A maior parte do meu tempo eu estou vivendo com valores elevados, com honestidade, com calma, com serenidade, com amor, ou eu estou vivendo oprimido pelos Kauravas? Desejo, raiva, insegurança, extroversão, apego, possessividade, medo. 100. Se a gente parar para pensar, entre as nossas qualidades positivas e negativas, muitas vezes dá a impressão que as negativas são muito maiores. E essa é a vida no palácio. E o que acontece a maior parte do tempo? A gente tenta viver junto. Ah, é assim mesmo, tudo bem. Eu tenho raiva, mas é assim mesmo. Vai dar tudo certo. Eu tenho medo, mas eu sempre fui assim. Eu vou me virando. Até quando? Enquanto a gente seguir dessa maneira, tentando fazer tratado de paz com as nossas negatividades, com os Kauravas, como vai ser as nossas vidas? Tortura. Porque a gente está tentando fazer paz com as negatividades. E o que elas estão tentando fazer com a gente? Nos matar. Tentando nos matar. Sim ou não? E o que acontece? As negatividades são na nossa família. Eu não estou falando que é seu pai, sua mãe ou sua sogra. É a nossa família. Por quê? A gente, desde o começo, deu as boas-vindas. Ah, dona Raiva, pode entrar. Abre a minha geladeira quando você quiser. Fica à vontade na minha casa. E muitas dessas negatividades, até hoje, ou até muito pouco tempo, eu pensei que eram qualidades. Por quê? Porque eu aprendi, é bom ter orgulho. É bom ter raiva de vez em quando para se impor. Medo faz parte da minha vida. Eu não sei quem ensinou esses raios dessas informações, mas chegou até a gente. Então, por estarem juntas agora, ou por a gente agora pelo menos estar tentando olhar para as qualidades positivas, para os pândavas, e tentando olhar um pouquinho para as coisas, o que acontece? A gente começa a perceber realmente o efeito negativo e nocivo das negatividades nas nossas vidas. Antes eu achava demais ego. Ficava buscando elogio, confirmações. E agora eu percebo, nossa, é nocivo. E o que eu faço? Minha vida inteira eu alimentei esse negócio, meu inimigo. Então, quando isso. A guerra já está acontecendo. Só que se eu não percebo, eu estou sendo só torturado e espancado o tempo inteiro. Por todas essas negatividades. Mas quando a guerra realmente vai começar? Hum? Hã? E quando a gente vai tentar reagir? Hum? Sim, mas quando a gente vai ter a consciência disso? Quando eu não aguentar mais. Até quando essa miséria? Até quando eu vou viver carregando esse monte de lixo nas minhas costas? Até quando eu vou aceitar isso? Eu fico ouvindo dos mestres, de Jesus, de Deus, dos padres, dos monges. Você é a essência divina. Você nasceu para ser feliz. A sua herança é o amor divino incondicional. E até quando eu vou carregar esse malote de negatividade? Então, ao momento que eu falar, agora chega, eu não aguento mais.
Agora acabou. É aí que começa a guerra. E essa é a única guerra santa. É a única guerra justificável, nenhuma outra. São os únicos familiares que você tem que matar. Todos. E não é só para o seu bem, é para a sua dinastia inteira. E pode entender dinastia com esse mundo. Porque cada um de nós vivendo com esses Kauravas, essas negatividades, como é a nossa vida no mundo? Como está indo sua dinastia? Hoje eu estou mal-humorado, como eu vou, a minha dinastia do mundo vai receber meus amorosos gestos? Até quando? Eu vou ser torturado. E essa foi a guerra. E essa foi a Bhagavad Gita. Então, os Pandavas declararam guerra. E os Kauravas estavam felizes da vida. Porque falaram, eles são cinco. E aí eles começaram a pegar reforço e começaram a se preparar. E aí nessa preparação, o problema é que eu começo a lembrar de um monte de coisa, eu quero colocar mais histórias. Talvez a gente fique até meia-noite hoje. Antes da guerra, eles falaram, agora a gente precisa buscar reforço. E Krishna, que é a manifestação e representa o divino, ele era primo deles, ele é da mesma família. E aí os dois guerreiros dos dois lados tiveram a ideia. Eu vou pedir ajuda para Krishna. Duryodhana é o filho mais velho da mente. Quem é o filho mais velho da mente cega? Ego. É o ego. E Arjuna, que era o guerreiro do outro lado. Os dois chegaram. Mas primeiro chegou Duryodhana, na casa de Krishna. E Krishna estava deitado, dormindo. Então, quando Duryodhana chegou, ele falou: puxa, nem acordou para me receber. Mas tudo bem, eu espero, porque é importante. E é o que ele fez, enquanto ele esperava, do lado da cabeceira da cama de Krishna estava o trono dele. Duryodhana falou: eu vou sentar aqui, porque eu sou rei também. Sentou no trono de Krishna e ficou esperando. E aí, logo em seguida, chegou Arjuna, no mesmo quarto. E aí ele olhou, ah, ele está dormindo. Ele nem viu Duryodhana. E aí, enquanto ele dormia, ele falou: é uma ótima oportunidade para fazer o quê? Ficar nos pés dele e fazer um pouco de massagem no pé dele. E começou a massagear Krishna. Krishna, depois de um tempo, acordou. Quem ele viu primeiro? Hum? Ele está deitado na cama, então ele vai sentar e vai ver quem primeiro? Quem estava no pé dele. E ele olhou e falou: Krishna, Arjuna, que alegria te ver aqui. Fico muito feliz com a sua presença. Nem viu Duryodhana. Fico muito feliz com a sua presença. O que que eu posso fazer por você? Aí Duryodhana ficou louco da vida. Falou: como pode ser isso? Eu estou esperando aqui há muito tempo. Você nem olha para mim e pergunta para ele o que ele quer primeiro? Ele falou: Duryodhana, me desculpa, mas agora o que saiu da minha boca não tem mais volta. Se eu perguntei para ele o que ele quer, ele vai responder primeiro. Você é o que eu quero. Ele falou: Arjuna, o que você quer? Eu preciso da sua ajuda para lutar. E Duryodhana, eu também, é a mesma coisa, eu quero sua ajuda. E aí Krishna falou: eu perguntei primeiro para Arjuna, então a prioridade é dele. E aí Krishna deu as condições. Falou: ó, meu exército é invencível e é o maior e o mais poderoso, o mais bem armado de todos. Aquele que escolher a minha presença não vai ter o meu exército. Só vou ter eu e outra coisa, eu não vou lutar. Eu só vou ser o condutor da carruagem desse guerreiro. Mais nada. E aquele que escolher o meu exército vai ter o exército invencível e poderoso e todas as armas.
Só que Duryodhana, quem tem a primeira escolha é o Arjuna. Duryodhana, o ego. O que o ego quer? Hum? Poder. Poder para dominar os outros, para ser melhor que os outros, para ser. Então, Duryodhana foi para lá para quê? Para ganhar o exército de Krishna. E aí chegou para Arjuna. Duryodhana começou a tremer. Meu Deus, estou perdido. Falou, Krishna, o que você. Arjuna, o que você quer? Aí Arjuna riu e falou: É óbvio, eu quero você. Duryodhana quase morreu do coração de tanta alegria. Ele ficava, não é possível. Por dentro dele ele falava, como ele é estúpido. Não, não é possível. Ele escolheu Krishna, que vai ser o homem da carroça. Nem carruagem ele deve saber dirigir. E aí ele falou, Duryodhana, você ficou com o meu exército. Duryodhana falou, nossa, como Arjuna é inteligente. Parabéns, Arjuna. E foi embora feliz da vida, rindo do coitado e do estúpido do Arjuna. E aí Krishna também não falou nada, ele foi fazer um teste. Falou, Arjuna, você tem noção do que você decidiu? Você escolheu uma pessoa que nem sabe direito conduzir a carruagem para não levantar uma arma e você deixou o exército inteiro para ele? Você tem noção do que é isso? E aí ele sorriu e falou assim: Eu tenho noção. Acabou a guerra. A guerra já está vencida. Você do meu lado, não preciso de arma. Acabou a batalha. A partir de agora eu já sei que a gente venceu a guerra. E aí Krishna sorriu e não falou mais nada. Então, a gente tem esses dois lados brigando sempre. Um lado querendo posse, querendo poder, querendo mais, insatisfação, descontentamento, desejo, desejo, que é o Duryodhana. E o outro lado é a divindade, chamando a gente em cada respiração. Não é desse lado que você vai ter paz. Não é dessa maneira que você vai vencer a guerra. É desse lado, do meu lado. Em cada respiração, Krishna está chamando a gente para esse lado. Não quer dizer não viver no mundo, mas quer dizer qual é a prioridade, qual é o fator condutor da sua vida. É o Duryodhana ou o Arjuna? É Krishna ou quem nos guia, quem nos conduz? E aí começou a guerra. E eles já tinham lutado várias vezes antes. E Arjuna, que era o guerreiro mais forte de todos, do lado dos Pandavas, já tinha derrotado sozinho todos os Kauravas, todo o exército. Ou seja, mesmo estando do lado de Krishna, ele estava muito confiante no poder dele, Arjuna. E aí, antes de começar a guerra, estavam todos prontos. Arjuna pede para Krishna: Eu quero ver quem eu tenho que matar. Leva minha carruagem para o meio desses dois exércitos e me mostra. Mas um pouco antes disso, como começa a Bhagavad Gita? O primeiro verso. Dhritarashtra Uvacha. Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha. Mamama Pandavaschaiva Kima Kurvata Sanjaya. O rei cego pergunta para o ministro dele: Ó Sanjaya, no campo sagrado de Kurukshetra, que é onde eles lutaram, o, o que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu? É interessante porque esse verso, o rei está perguntando para o ministro. O rei, ele tinha a possibilidade de evitar essa luta, porque ele era o que decidia. Só que ele não decidiu. Ele deixou Duryodhana fazer o que ele quis. E ele podia enxergar, ele estava aflito porque essa guerra já tinha acontecido. Chegou um grande sábio e falou assim: Duryodhana, como você é o líder de toda essa dinastia no momento, eu vou te dar uma visão
para você enxergar a guerra toda o que está acontecendo. E que Duryodhana falou, Dhritarashtra falou? Não quero. De jeito nenhum. Dá a visão para o meu ministro e aí ele vai descrever para mim. E isso é a mente. Sabe das negatividades, sabe do que tem que fazer e o que não deve fazer, mas não quer enxergar. E aí essa visão foi para o ministro dele. Então o ministro dentro do palácio enxergava o que estava acontecendo no campo de batalha a centenas de quilômetros de distância. Então a guerra começou. Depois de 8 dias da guerra já está acontecendo, um massacre está acontecendo. Dhritarashtra não aguentou mais. Porque toda vez que o ministro ia falar para ele da guerra, ele mudava de assunto. Me conta sobre a criação do mundo, me conta sobre isso. E disfarçando, e disfarçando, e disfarçando. Até que ele não aguentava mais de sofrimento e aflição e falou: o que está acontecendo? E qual foi a pergunta? O que aconteceu no campo de batalha? O que eles fizeram no passado? Então, esse primeiro verso descreve exatamente as características da nossa mente. Primeiro, procrastinação. Dhritarashtra, essa guerra durou poucos dias, foram acho que 2 semanas. Ele esperou metade da guerra passar para perguntar o que está acontecendo. A mente é procrastinadora e nós procrastinamos. E o Guruji fala que procrastinar é o pior crime. Por quê? Porque a gente não sabe, existe amanhã, especialmente no caminho espiritual. Amanhã eu medito. Que amanhã? Ou daqui 15 minutos eu medito. Deixa eu descansar mais 10 minutinhos. Que 10 minutos? Alguém de nós já viu amanhã? Ou amanhã eu perdoo. Até quando? Que amanhã? O Guruji fala: o que for de negativo, se você tiver com raiva, se você tiver com ressentimento, se você tiver algo para fazer mal para alguém, procrastina. Amanhã eu vou falar isso. Amanhã eu vou agir mal dessa maneira. Porque como amanhã não existe, tem a chance de você não fazer. Mas tudo que for de bom e de positivo, agora. Então a primeira característica é essa. A segunda característica, nesse primeiro verso, ele pergunta para o Sanjaya. Era a mesma família. E ele fala: nesse campo de batalha onde estão meus filhos e os filhos de Pandu. Era uma família, eles viveram no mesmo palácio a vida inteira. Então qual é a outra característica da nossa mente? Separação, divisão, que tem a ver com o aspecto do ego. Meu, seu. Divisão, individualidade. Faz parte da nossa existência, mas quando isso é acentuado, problemas. Comparação, competição e complexos. Inferioridade e superioridade. Isso é a característica da separação. Dualidade. E outra coisa, a mente nunca está no presente. Duryodhana esperou 8 dias e ficava só pensando o que estava acontecendo. A mente nunca está no presente. Ela só está no passado e no futuro. Olhando para trás, lembrando tudo o que aconteceu de bom e de ruim e projetando isso para o futuro e esquecendo do momento presente. Essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo há 10 anos atrás e isso. Mente. Então, a partir desse verso, Sanjaya começa a descrever a Bhagavad Gita. Os 18 capítulos são a descrição de Sanjaya, o ministro do rei cego, sobre o que está acontecendo. E o começo dessa guerra é Arjuna pedindo: Krishna, leva a carruagem para o meio dos dois exércitos que eu quero ver quem eu vou matar.
Quem eu tenho que destruir? Arjuna já sabia. E o que Krishna fez? Ele parou essa carruagem e falou: Agora, Arjuna, olha, tá aqui. É esse que você tem que matar. E quando Arjuna olhou quem era? O pai, o tio-avô, o guru, os primos. As... Ele só viu a família. E aí Krishna falou: Pronto, agora vamos. E o que aconteceu com Arjuna? Depressão. O Arjuna está famoso hoje em dia também. Todo mundo tem síndrome de Arjuna. Síndrome de Arjuna. Não vou lutar. Ai, Krishna, é terrível isso. Eu prefiro que me matem. Eu não vou fazer isso. Vai ser um derramamento de sangue da família. Eu vou pro inferno. E ai, toda uma ladainha. Tanto que o primeiro capítulo da Bhagavad Gita chama a Yoga da Depressão. E os mestres falam que essa depressão é necessária. Por quê? Para você se entregar. Arjuna ainda estava um pouquinho com o rei da cocada preta. Eu mato todos esses aí, eu acabo com todo mundo. E estava esquecendo do poder divino que era o condutor da carruagem dele. Então, esse pequeno orgulho, essa pequena individualidade, essa pequena vaidade ainda dele, não permitia que ele se entregasse, que esse poder de Deus fluísse nele para ele vencer essa batalha. Então, antes de ele começar essa batalha, ele precisava baixar a bola para perceber, eu não estou com essa bola toda, mas tem alguém do meu lado que está me conduzindo que pode tudo. Então, ele entra em depressão e nessa depressão ele vai com toda a ladainha dele no primeiro capítulo inteiro, até que no final ele chega assim: Krishna, eu estou perdido, eu estou confuso, eu não sei mais como pensar nem como decidir. Só uma coisa: eu me entrego e eu sou seu discípulo, faço o que você tem que fazer. E a partir dessa entrega, e o que Krishna fez? Ele riu. Ele sorriu. Mas não é gargalhar de rir da miséria do Arjuna caído no chão com o arco jogado na terra. Mas ele sorriu e falou: Agora é minha vez. Agora a porta se abriu para eu entrar e conduzir a vida dele. E a partir desse sorriso começa o ensinamento da Gita. E aí cada capítulo chama yoga. Yoga da ação, yoga do discernimento, yoga do amor, yoga. Até o 18º é yoga da libertação completa. Então, por que a gente passa por problemas? Por que a gente passa por situações onde a gente se sente impotente? Para quê? Essa é a nossa yoga da depressão. Mas para que serve? Para se entregar. Enquanto eu sinto que eu tenho poder, controle e autonomia sobre a minha vida, eu estou esquecendo do poder verdadeiro e condutor dela. Mas a partir do momento que eu percebo, aqui não dá pé para mim, o que eu faço? Aí eu lembro do coitado do Krishna que está segurando a rédea da minha carruagem. É aquela mesma foto que a gente já falou várias vezes que o Guruji ama, que está no quarto dele. Jesus chegando numa porta e batendo para entrar. E a maçaneta é só pelo lado de dentro. A única coisa que ele pode fazer é bater, mas ele não pode abrir. E enquanto a porta estiver fechada, como ele vai guiar a minha vida? Normalmente as pessoas vêm para o caminho espiritual, qualquer caminho espiritual, por causa de problema. Seja uma doença, ou seja porque não consegue engravidar, ou seja porque quer melhorar o salário, ou seja por. Não é? Não é crítica, mas é só para mostrar que esses problemas na vida
deveriam ser uma oportunidade para se entregar mais e se refugiar na força e na capacidade daquele ou daquela que pode resolver toda a sua vida. Antes de descer, eu estava pensando, eu vou falar desse verso, desse verso, desse verso. Falei, meu Deus, não vai dar para falar de verso hoje. E a própria carruagem do Arjuna e de Krishna é um símbolo para nossas vidas. Essa carruagem ela era guiada por 5 cavalos. E os 5 cavalos representam os nossos 5 sentidos. Os sentidos que estão levando essa carruagem. E aí tem uma rédea que está segurando o cavalo. E essa rédea é a... O que controla os sentidos? Hum? A mente. E tem alguém que está segurando essa rédea. Quem é esse? Dentro de nós, quem é esse que controla a mente? Ninguém, né? Intelecto. Deveria. O intelecto deveria controlar. E tem alguém que está sendo conduzido nessa carruagem. E quem é esse que está sendo conduzido? Hum? Não. Alma. A carruagem é nosso corpo. As rodas são os chakras. Ou seja, a gente está fluindo nessa jornada dessa carruagem. E é interessante que Krishna representa a alma e Arjuna representa o intelecto. Mas aqui, Krishna não está sendo conduzido. Krishna assumiu o papel de conduzir a carruagem. A alma assumiu o papel do intelecto. E sabe por que foi invertido isso? Sabe por que a alma trocou de papel com o intelecto? Nas nossas vidas, o intelecto somos nós. A nossa vida, o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de discernir. E quem é Krishna em nós? É a alma. Então, nessa carruagem, o nosso poder de decisão e discernimento deveria ser o condutor. Mas por que Krishna assumiu a carruagem de Arjuna? Hum? Devoção. Devoção. Deus, Krishna, gurus, Jesus. Se eu continuar conduzindo essa carruagem, eu vou cair num abismo com ela. Eu não aguento mais sacolejar nessa viagem. Eu não quero mais saber do meu intelecto, eu não quero mais saber de eu. Assume a responsabilidade da minha carruagem e leva. Finish. Finish. Se Deus conduz minha carruagem, como eu vou perder essa batalha? E a nossa vida é uma batalha. O tempo inteiro. No meio do capítulo 2, Krishna fala: Arjuna, felizes são os guerreiros que percebem que estão nessa batalha, porque ela é a porta aberta para os céus. Se você morrer nessa batalha, você vai ser herói e vai ser lembrado por todas as gerações. E se você vencer, tudo é seu. Mas sabe qual é a beleza disso? Não existe derrota nessa batalha. Se você aceita Deus como condutor da sua vida, da sua carruagem, dificuldades vão vir, vão, mas se Ele está conduzindo, não tem jeito. Tá tudo resolvido, tá tudo certo. E se a gente conduz essa carruagem, problema. Nossos cavalos, que são sentidos, estão relinchando, dando coice, empacando, e a gente vai sacolejando. Na nossa carruagem, se você conduz, você tem que ter aquele saquinho de bem-estar que tem no avião. Ou você tem que usar Dramin. Até quando? Em cada respiração, Krishna está falando. Me deixa conduzir sua carruagem, por favor? Posso cuidar da sua vida?
Posso direcionar a sua vida em cada passo, em cada momento? Posso tornar a viagem da sua vida prazerosa, feliz e amorosa? Você vai me permitir ou não? Isso é para cada um de nós pensar. A Bhagavad Gita é a história das nossas vidas, de cada um de nós. E essa luta já está acontecendo, se você quer ou não. Aqui não existe tratado de paz para essas negatividades. Mas o mais bonito de todos é que não é minha força, como Arjuna pensava antes. Eu vou ter que eliminar minha raiva. Eu vou. Impossível. Mas quando eu lembro dessa força e torno ela a condutora da minha vida, para a gente pensar, para a gente refletir. O Guruji fala que se a gente tem coragem, todo dia de manhã, quando você acordar, ora, fala Krishna, ou Deus, não importa, ou Jesus, fala quem você quiser. Conduz você hoje a rédea da minha carruagem. Eu te entrego. Pensa, tenta. E aí vê durante o dia quantas vezes você pega de volta a carruagem. Vai entregando, vai treinando. Ih, mas se Krishna quiser virar para a esquerda e meu plano é para a direita, será que para a direita era certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Lembra da sua respiração. Significa que a sua carruagem está em movimento. Se você esquecer da sua respiração, seu ego está guiando a sua carruagem. E o ego viaja à noite, onde a gente não consegue enxergar a estrada. Se você lembra dessa respiração, significa que as suas rédeas estão na mão de Krishna. Quem você quer que conduza a sua carruagem nesse campo de batalha da vida? O ego, que traz arrogância, separação, dualidade, sofrimento, complexo, ou divino, que vai purificar sua vida inteira. Essa é uma decisão nossa. Mesmo parecendo inúmeras negatividades e o lado escuro das nossas vidas, nada pode ter mais poder que a luz da presença de Deus. Não sou eu sozinho lutando nesse campo de batalha. É só aceitar. E essa batalha da vida é a verdadeira celebração. Cada dia melhor, cada dia mais divino, mesmo nos tropeços, mesmo nos chamados fracassos. Eu não vou esquecer, eu não vou parar até eu alcançar, até que essa rédea esteja completamente nas mãos do condutor divino.
Isso é meditar. Sentir cada vez mais essa presença verdadeira. Não é uma teoria, não é uma escritura, não é um conceito, é a realidade. Tasmat sarveshu kaleshu man anusmara yudhyacha. Ó Arjuna, lembre-se de mim o tempo inteiro e lute. Você vai chegar a mim. Nossa luta diária não é com as armas do ego, de arrogância, desse poder que o mundo entende como poder, de ego, mas a nossa luta é com as armas do outro lado, do amor, do perdão, da paciência, da tolerância, da compreensão. Em cada respiração, para onde eu quero ir? Ó Krishna, conduz minha carruagem. Até hoje, por ignorância, eu pensei que sabia conduzi-la. Mas olhe o meu estado. Sarvadharman parityajya mam ekasharanan vraja. Aham sarva papebhyo mokshaishami ma shuchah. Em cada respiração, Deus está te pedindo. Entrega todos os seus deveres, todas as suas responsabilidades para mim e se refugia somente em mim. Eu vou te libertar de todos os males, de todos os erros, de todos os perigos. Não se preocupe. O que mais eu preciso? Nesse dia especial, onde a gente celebra essa batalha da Gita, que é a batalha das nossas vidas. Há 5.000 anos atrás, Arjuna venceu essa batalha. E nós precisamos vencê-la em cada dia. Orando, pedindo as bênçãos, Deus, Krishna, de todos os mestres para nossas vidas. Para que a gente tenha uma vida cada vez mais consciente. Para que a gente se coloque como verdadeiros guerreiros nesse mundo. Que a gente não pare até que a gente esteja estabelecido nesse estado de paz contínua até a última respiração.
agradecendo a presença de todos, tentando perceber essa divindade manifestada em cada um de vocês. Eu me curvo a todos, com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos. Ótima semana a todos.